Olá, estamos com mais um tema para essa semana, onde o Senhor tem falado comigo sobre janelas nos céus e portas na terra. Vem você também para ouvir um pouco mais da palavra de Deus nesse momento, porque Deus tem uma palavra que vai direto para o seu coração, que se encontra onde? Se encontra ali no livro de 2 Reis, no capítulo 7, versículo 1 ao 3, que diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então, aqui nós estamos vendo um contexto histórico, bíblico, né, onde relata o ápice de uma pressão esmagadora que Israel está vivendo há 2.700 anos atrás, né, quando o reino estava dividido entre Judá e Samaria. Judá ficou ao sul, né, Samaria ficou ao norte, ficaram 10 tribos, né, separaram de Judá. Judá, a capital era Jerusalém, e Israel, com suas 10 tribos, teve como capital Samaria, que ficava ao norte. E detalhe, a geografia de Israel, né, como até hoje, era cercada, né, Jerusalém, Israel, a cidade, né, o país de Israel era cercado por uma geografia de nações pagãs, né? E detalhe, essa terra foi determinada como uma terra santa, que precisava ser santificada pelo posicionamento dos homens de Deus, né? E muitas vezes é isso que acontece, né? Tem lugares que Deus nos dá para que a gente santifique. E santidade, eu tenho aprendido que não é o quanto você tem de Deus, é quanto Deus tem de você. Então tem alguns territórios que Deus está nos dando para que a gente santifique, para que a gente pare de conquistar na dependência da nossa carne, do nosso braço. Deus tem chamado nós como igreja hoje para entrar nesses lugares de governo. E falando de governo, nós vamos aqui direto para o contexto que acontece aqui nessa palavra que a gente leu de 2 Reis, do capítulo 7. A história fala que estava tendo uma grande fome, né? Estava tendo uma grande fome naquele tempo, o rei da Síria, né? Quem era a Síria? A maior potência bélica daqueles dias, né? Era liderada por um comandante muito cruel chamado Ben-Hadad. Na época, o rei de Israel, quem era? O rei de Israel era o filho de Acabe, Jorão. E a história nos fala que esse comandante, né, um exército de cerca de mais de 100 mil homens, vão ter gente que vai dizer que era 120, outros 150, outros 180 mil homens, mas enfim, era mais de 100 homens. E eles começaram a marchar para saquear Israel, né? E o que acontece? Estava acontecendo um dia normal em Israel, eles estavam ali, os camponeses, eles estavam plantando, eles estavam nos seus afazeres do dia a dia, né? E chegou um determinado momento que chegou essa afronta, né? E o que aconteceu quando a afronta chegou? Eles fugiram. O medo paralisou os habitantes de Israel. A estrutura daquele povo foi por água abaixo. E o que acontece? Eles ficaram com tanto medo, a ponto que eles correram para dentro da cidade e para dentro das muralhas de Samaria e trancaram os seus muros. E trancaram os portões, ficaram protegidos dentro dos seus muros. E o que acontece? A Bíblia fala que se tu se mostrares frouxo no dia da peleja, da adversidade, suas forças serão pequenas. Ou seja, então você vai ver um diferencial entre medo, pânico, medo e frouxidão. Então aqueles homens não foram simplesmente, eles não tiveram apenas um medo, eles foram frouxos diante da pressão. Você sabia que tem pressões que têm aumentado na sua vida por conta dos níveis de medo, de atenção e o grau de importância, de elevação que você tem dado para eles? E aqui não foi diferente. A covardia que leva você para um lugar de frouxidão fez com que aqueles homens se trancafiassem dentro do seu próprio mundo e eles buscassem um lugar de proteção. Você sabia que diante daquilo que te desafia, você não deve recuar, mas você deve enfrentar.
enfrentar a situação, você não pode deixar que o medo te paralise. E Ben-Hadad fez o quê? Ele disse, vamos cercar a fortaleza, né? Vamos se acampar ao redor de Israel, que no caso era Samaria ali, né? E vamos matar esse povo com uma estratégia muito utilizada lá atrás, mas usada nos nossos dias. Qual a estratégia? Asfixia. Porque ele pensou, uma hora, né, vai acabar a comida, vai acabar a água, vai acabar o alimento, né? E acabando, o que acontece? Esse povo vai entrar em desespero, porque é isso que acontece. Quando a escassez chega, a pressão ela não vem simplesmente para lhe matar. A pressão ela vem a princípio para que você tome uma atitude e aplique uma atitude de escassez. E o que é escassez nos dias de hoje? É tudo aquilo que move você por uma necessidade. E eles disseram assim, não vamos ter trabalho nenhum. Eles próprios, através dessa reclusão, desse cerco, desse lugar de isolamento, eles próprios vão se destruir. Né? A escassez vai chegar em uma questão, com ela chega o desespero. E o que é o desespero? Ele se instala dentro de você a ponto de você se agarrar em qualquer coisa e achar que tá bom demais porque é melhor isso do que nada. Sabe aquela frase que diz, é melhor isso do que nada? Ei, não, Deus tem o melhor para você e para sua casa. E o rei de Samaria, um dia, né, andando por cima das muralhas, viu duas mulheres, conversando entre si. E o teor da conversa era uma briga, onde elas queriam que o rei fosse lá de forma pontual e resolvesse, porque uma tinha comido um filho dela e elas estavam brigando porque o trato foi, ontem a gente come o nosso filho e amanhã a gente come o seu, e a que iria comer, era a vez de comer o filho dela, não estava querendo dar, né, o filho. E o que aconteceu naquele dia? O rei ele ficou desesperado, rasgou as suas vestes e mostrou pano de saco, então desespero e descontrole, porque é isso que o inferno faz. Ele entra na sua mente, porque o primeiro lugar que o diabo quer conquistar na sua vida é a sua mente, porque é de lá que saem as coordenadas para a sua vida. As saídas da sua vida vêm do seu coração, que automaticamente está ligado com a sua mente. O que acontece? A fome estava tão grande lá dentro que a história nos fala que a cabeça de um jumento estava ao preço de R$5.000. E o cocô de pombo, pasmem, 1 quilo de cocô de pombo estava R$1.000. E todo esse contexto que eu passei aqui para você é para você identificar uma coisa. Quando você está cercado por sentimentos de inferioridade, de impotência e tantas coisas que cercam a sua vida, quando você se vê diante de situações que são muito maiores que você, levam você para um lugar onde você começa a encarar e enxergar que qualquer coisa que apareça para você é lucro. E não é isso que Deus ele tem para mim e para você. Aqueles homens não obedeceram a Bíblia porque segundo a Torá, para aquela época, uma cabeça de jumento era algo imundo, era algo proibitivo para aqueles dias. Mas quando você entra no lugar de desespero, um lugar de total escassez, você começa a aceitar tudo. E o Senhor está de forma pontual dizendo, a partir do momento que você começa a dar valor a coisas que não têm valor, quando você começa a dar atenção a conversas tóxicas, a opiniões contrárias, quando você começa a se alimentar de coisas vazias, quando você começa a dar ênfase a coisas que não é para a dar o seu tempo para coisas que não deve dar, há uma sinalização do Senhor para você nesse momento. Deus está dizendo, você está cercado, você está sobre um cerco, e o diabo está fazendo com que a escassez te leva para o desespero, que automaticamente faça você aceitar qualquer coisa nesse momento. E não é isso. Deus está dizendo, não deixe que o medo se transforme em covardia, te leve para um lugar de frouxidão, omissão, e faça você aceitar coisas que Deus não tem para a sua vida. Deus, nesse momento, ele está apontando para você. Não é sobre o seu financeiro, é sobre o que vai acontecer quando a escassez levar você a se mover por necessidade e automaticamente fazer com que você se omita e aceite qualquer coisa. Não, não, não. Deus não tem isso para você. Não deixe que o medo leve você para um lugar de frouxidão, de angústia, onde as suas forças sejam pequenas. Você precisa começar a entender que até ter medo é algo
humano, há algo instintivo que a gente acaba desenvolvendo como uma prática de proteção e defesa. Mas a partir do momento que o medo te paralisa, que o medo faz com que você não se movimente diante daquilo que Deus tinha apontado, o medo ele sai do padrão defensivo protetivo e vai para algo a mais, vai para um setor de frouxidão, de pânico, de pavor e começa a roubar de você aquilo que Deus te entregou. Deus diz em Josué capítulo 1, no versículo 9, Deus ele é bem incisivo, ele é bem pontual quando ele ordena. Ele diz, Josué, seja forte, seja corajoso. Sabe por quê? Porque a coragem não é uma unção derramada, é uma decisão tomada. Existe uma decisão que eu e você precisa tomar de ser corajoso. É uma decisão que você toma todos os dias. Há uma decisão que eu e você toma todos os dias quando eu vou ter coragem. Eu não tenho, eu não posso, mas eu tenho a atitude. E se você tiver simplesmente a atitude de ir, se prepare que Deus fará tudo por ti. Mas é necessário você ir. É necessário você agir. Então, aqui a história, você voltando no capítulo 6, do versículo 24 ao 30, aqui, ó, no versículo 24 a 30, diz assim, depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e citou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Então imagine em que situação aquele povo estava. Eles estavam comendo, se alimentando de um jumento. Significa dizer que o desespero, a necessidade, a escassez começa a emburrecer você. Começa a fazer com que você veja o pequeno como grande, o ruim como bom. E Deus ele está trazendo aqui através dessa palavra para você começar a entender. Quando você começar a dar valor àquilo que não tem, aquilo que é ruim, é um sinal que Deus está dizendo que você está cercado pelo inferno. E o inferno está conseguindo adentrar a sua mente. O Senhor está dizendo, não tome decisões por necessidade. Não tome atitudes nem posturas diante de algo que parece agora, que seja algo imediato e você está precisando. Não, você não age porque precisa. Você age porque tem um propósito na sua vida. E aqui a história vai dizer que o rei ele fica tão indignado com aquela situação ali que estão comendo os filhos, as mulheres, que ele diz, já sei qual é o problema. O problema está no profeta que trouxe todo esse problema porque ele representa Deus. E quantas vezes há uma revolta dentro de nós. Porque Deus poderia, porque Deus deveria, e quando na verdade Deus está dizendo do que se queixa o homem? Se queixe dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. É tempo de se arrepender, é tempo de você fazer uma reflexão, uma introspectiva sobre você, é tempo de você dizer, Senhor, aonde eu preciso me alinhar? Por que isso está acontecendo? Não é culpa de pessoas, é uma falta de alinhamento, posicionamento na minha e na sua vida. O que a história vai falar? A história vai falar que o rei diz, amanhã eu quero que Eliseu seja morto. Eu quero que a cabeça desse homem possa estar nas minhas mãos. E quantas vezes é isso que nós pensamos? É entrar no lugar de revolta, é no lugar de agir com as próprias mãos. Tem guerras que você precisa vencer não com a força da terra, mas com a força do céu. E detalhe, a história nos fala que Eliseu estava bem sentado, com autoridade, com os anciãos, no lugar de governo. E nesse lugar de governo, automaticamente Deus desceu com a revelação, dizendo, olha, foi tramado assim para você, vem um mensageiro aí dizendo que você vai morrer, e junto atrás do mensageiro vem um rei para lhe afrontar, junto com ele vem um capitão da guarda, que é o braço forte dele, que vem, todo esse contexto vem para te amedrontar. E hoje essa palavra é exatamente para você, que está posicionado e o inferno está desesperado, porque você não tem questionado, não tem agido por conta da necessidade. Propostas têm chegado, situações têm vindo, mas você tem decidido ouvir os céus. E a história fala o quê? Que Eliseu estava sentado na cabeceira da mesa.
no lugar de governo, no lugar de direção, e ele disse, ó, já está vindo aí, fechem a porta. Essa palavra é para você, Deus está dizendo, feche a porta para todo emissário do diabo, todo carteiro de Satanás, todas as pessoas que ligam para você, que mandam WhatsApp e começam a trazer notícias para perturbar a sua mente, para contaminar a sua vida. O Senhor está dizendo, traga à memória somente aquilo que traga esperança. Tem pessoas que você precisa cortar do seu rol de amigos, da sua lista de contatos. Deus está começando a apontar que tem pessoas que não servem mais para entrar, para sentar na mesa onde Deus mandou você sentar. Deus colocou você no lugar de cabeceira, no lugar de governança. Olha o que a Bíblia fala, que Adão, o diabo fez de tudo para tirar ele da posição. Até hoje o diabo tem usado a mesma estratégia. Milênios se passaram e o diabo continua no mesmo lugar, usando a mesma estratégia, tirando você do lugar. Porque é um lugar, quando você sai fora do lugar, ali é onde está a bênção, onde está palavras, onde está provisões, onde tem corvos, onde tem rio querite, onde tem todo um emaranhado, um projeto, uma estratégia de Deus para se cumprir. Quando chega não te encontra. E por isso que o Senhor está dizendo, o inferno quer te tirar do lugar onde o Senhor paga a conta. E aí o que acontece? A Bíblia fala que Eliseu disse, fecha a porta, porque meu negócio não é com ele. Quando o rei chegou, Eliseu ele foi bem pontual. Aí quando ele escreve, amanhã, ele dá uma palavra específica. Olha, vocês estão comprando 5 mil reais a cabeça de um jumento, vocês estão comendo 1 quilo de cocô de pombo por R$1.000, mas amanhã vai ter 5 quilos de farinha por R$70. Amanhã vai ter 5 quilos de cevada por 80. Ei, era uma palavra que naquele momento, para acreditar, era só quem tinha, na verdade, uma fé no grandão da Galileia para entender que ele pode realizar. O homem já veio com a espada para matar, mas Eliseu da cabeceira da mesa também já tirou a palavra, que a espada dos céus é maior do que a espada da terra. Existe uma palavra que você precisa conservar para esses dias. E o inferno sabe quem você é e ele tem tentado tirar você desse lugar. Ei, o corte de Eliseu foi mais pontual e mais rápido do que o corte do soldado do rei que mandou matá-lo. Ele disse, antes de você falar, vou logo dizer, está acabando, o cerco está acabando, a fome está acabando, há uma palavra que o Senhor está me dando. Ele foi de forma violenta, ele lançou um decreto profético violento, e é o que Deus está liberando para você nesse momento. Há um decreto violento onde Deus vai exterminar as ameaças, as intimidações do inferno que querem te fazer parar. A história nos fala que eles estavam ali há 7 meses cercados, com a cidade fechada, não entrava nada, não saía ninguém, nem nada. Você vê nos dias de hoje, quando tem greve de caminhoneiros, quando tem qualquer questão que os portos vão se fechar, que a importação e exportação não pode mais operar, você vê qual o caos que se forma dentro da cidade, dentro de um país. Imagine 7 meses, um país com todas as suas portas fechadas, não entrava nem saía nada, iFood não entrava ali, a Shopee não entrava ali, Mercado Livre não entrava, nada entrava, e o povo estava ali na escassez. E Deus está nos chamando, nos mostrando que há um tempo onde Deus tem nos chamado para entender que é o trono que vai realizar, vai efetuar a intervenção nas nossas vidas. E esse é o problema quando a gente tenta buscar culpados, quando na verdade Deus está dizendo, analise-se o homem a si mesmo, se analise. É um tempo onde o Senhor está dizendo que há um mover de Deus para a sua vida. E aqui a história fala que o Eliseu ele foi bem claro, ele disse amanhã. E aquele homem, ele duvidou. E todas as vezes que Deus vai colocar uma espada, uma palavra nas tuas mãos, vai ter gente que critica. Sabe qual é o maior problema da minha e da tua vida? É quando Deus te dá uma palavra, você vai buscar que pessoas acreditem. Você vai buscar em pessoas algo que te credibilize. Não espere que as pessoas vão comprar a tua visão. Não espere afirmação. Ainda precisa buscando validação nas pessoas. Você vai fazer que nem José. José falou de uma promessa que Deus deu e eles começaram a falar, você é louco, José. José, não tem como não, você está sendo louco, você está querendo dizer que você vai reinar sobre a gente. E quantas vezes Deus te deu uma palavra de governo e você está ali dizendo, não tem como, tem alguém que
está do seu lado, que diz que é seu amigo, está dizendo, isso é loucura. Ei, sabe por quê? Porque esse é o problema. Quando a gente espera que as pessoas acreditem em algo que Deus nos deu, o Senhor está dizendo, se cale, porque tem uma promessa que deu somente para você e para sua casa. Tem pessoas buscando validação, tem coisas, você está muitas vezes levando um balde de água fria, porque você está ouvindo outras opiniões, dizendo que você não pode, você não tem, você não é, mas nunca foi sobre a terra, foi sobre os céus e você. É sobre esse lugar. É você parar de olhar para a realidade. Ei, Deus disse para Abraão, olhe para as estrelas do céu. Deus está dizendo para você, olhe para o céu, não olhe para a tua carteira, não olhe para as tuas condições, não olhe para a tua bagagem, não olhe para os apoios ou conexões. O Senhor está dizendo, olhe para os céus diz que você vai até o final. Então você vai até o final, você precisa acreditar no que Deus tem falado. Todas as vezes que o Senhor deu uma palavra, Deus coloca um projeto nas suas mãos, você está executando algo, pode ser algo simples, você pode estar fazendo algo pequeno aos olhos humanos. Todas as vezes que você fizer algo dado por Deus, vai haver um inferno, vai haver vozes gritando, dizendo você não tem, você não pode, você não é, e a realidade vai querer ofender a promessa. Mas Deus está chamando você nesse momento para dizer, o Senhor dos Exércitos vai entrar com providência, mas é necessário crer. Deixe de olhar, deixe de buscar credibilização de pessoas. Em Efésios 6,14 vai dizer que o Senhor, antes de dar as armaduras, vai dizer, estáis firmes, posicionados. É uma posição para esses dias. Você precisa começar a entender que Deus tem chamado você para se posicionar. Você vai ver duas pessoas diferentes na palavra. Você vai ver Noé. Deus disse a Noé, olha Noé, constrói uma arca, porque vai chover. E detalhe, lá no livro de Hebreus vai falar que Noé acreditou, mesmo sem nunca ter visto. Ou seja, não havia nenhuma circunstância de chuva, nunca tinha chovido, mas Noé acreditou. Deus vai dar a palavra onde você nunca viu, onde você nunca imaginou, mas isso nunca aconteceu, mas se tem uma palavra vai acontecer. E Noé passou 100 anos acreditando. E sabe qual é o problema? Às vezes a gente tenta driblar Deus, a gente fica no piloto automático, fazendo as coisas, dizendo, não, Deus está fazendo, mas o segredo está aqui dentro. Não é sobre fazer, é sobre crer. Você pode estar no piloto automático, mas você não crê mais. Você está só cumprindo rituais, mas Deus está falando com você, creia, independente. Imagine, anos e anos se passaram, e Noé estava ali construindo a arca. Imagine, pessoas passavam e diziam, eita, quem é aquele lá? Os netos de Noé dizendo, é o vovô. Imagine, dizendo, eita, acho que ele deve estar louco, né? Deve estar esclerosado, deve estar caducando. Imagine quantos amigos de Noé passaram. Olha, eu estudei com ele. A gente estudou, ele era até um rapaz inteligente, mas está aí com essa bobeira toda, vivendo essa bobagem. Quantas vezes nós vivemos isso? Pessoas que duvidam, que zombam, mas Noé não olhou para o que falavam ou que diziam, ele apenas creu. E essa palavra é para você que está olhando para a estatística, está olhando para tudo em sua volta, você está buscando todos os parâmetros e todas as justificativas humanas. É para você que está vivendo sobre a égide de uma estatística científica, econômica, e Deus está dizendo, olhe para os céus. Diferente de Gideão. Você vai ver, Noé, ele construiu, ele viveu uma promessa há 100 anos construindo uma arca, mas crendo numa palavra. Aí você vai ver Gideão. Deus tem uma palavra para ele, ele está lá lutando, tentando conservar tudo que Deus deu. Mas olha o seguinte, Gideão disse, se tiver, eu quero que o velo de algodão ele esteja molhado e toda a grama não. Aí no outro dia, se o Senhor está comigo realmente, eu quero que toda a grama esteja molhada, mas o velo de algodão não. Ele fez prova de Deus. Isso significa dizer o quê? Que Deus está buscando homens e mulheres nos dias de hoje que acreditem na primeira instância, que Deus falou agora e já diga, Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto. Eu não preciso nem provar, nem buscar, nem confirmar. Sabe por quê? Porque quando Deus libera uma palavra para você, Ele está te ativando. Quando o Senhor fala novamente com você, Ele está confirmando. Mas se Deus falar com você pela terceira vez, meu querido, significa dizer que você está negligenciando. Significa dizer que você está
Sabe o quê? Desobedecendo. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. Deus precisa falar com você. Tem pessoas que querem usar Deus como papagaio e muitas vezes, pela misericórdia dele, ele fala uma, fala duas, fala três, mas você não tem obedecido. Você não tem dado uma resposta para o que Deus tem dito. E a história fala que Gideão provou Deus 2 vezes, mas Deus também provou Gideão. Todas as vezes que você provar a Deus, vai dar o direito também de ser provado. Deus disse: Gideão, tem muitos homens. Manda voltar. Tinha 32 mil, voltou. Gideão tem muitos homens ainda, manda voltar mais. É o que Deus faz. Às vezes a gente se sente num lugar, estamos em um ambiente onde nós achamos que não, porque eu preciso provar, eu preciso ter certeza. Isso é só uma forma de você esconder a fraqueza da sua dúvida, da sua incredulidade. Mas Deus está dizendo que ele vai quebrar a lógica militar de Ben-Hadad. Ben-Hadad, ele tinha uma lógica, uma estratégia até boa. Vamos ficar aqui esperando eles morrerem de fome, e quando eles saírem, eles vão pedir clemência e nós vamos matá-lo. É assim que o diabo está querendo fazer, ele cercar emocionalmente, ele prender, fazer com que você fique se isolando. Ninguém gosta mais, porque ninguém mais tem confiança, porque eu vou assistir culto de casa, não preciso mais congregar, porque os crentes começam a bater na igreja, na noiva do Senhor, quando na verdade o Senhor está dizendo, exatamente o que Ben-Hadad quer. Ele está cercando você, colocando você dentro de casa, quebrando suas conexões, impedindo que você tenha amigos, que tenha influência. O seu raio de influência vai libertar pessoas. Deus está colocando o governo nas suas mãos. E Deus, ele está querendo levantar homens e mulheres que consigam ter essa noção. Não é sobre estar cercado, é sobre ter resistência, é sobre um cerco que quer te ver parado e calado. O Senhor dos Exércitos tem te chamado para uma resistência. Saia do lugar de omissão e vai para a guerra. E a história nos falou que ali estava Ben-Hadad esperando o primeiro momento, o primeiro desertor, o primeiro medroso que ia sair a pedir clemência. É o que o diabo está esperando. O diabo está esperando você agir de acordo com a escassez. Há uma escala que o diabo já espera. Ele coloca a escassez com o objetivo de te levar para o desespero, para que através do desespero você tenha uma atitude impensada, antecipada, que você haja por ansiedade, por nervosismo, por desejo, por tudo que não seja o propósito, para que na primeira situação que você saia do seu lugar, você vire presa fácil. Então, invista no que Deus lhe deu. Pode ser pequeno, pode parecer que loucura, mas é uma palavra, o Senhor está dizendo, eu te dei, eu vou fazer, mas é necessário você acreditar. Dias difíceis virão, dias de pressão acontecerá, mas isso não significa dizer que você precisa se enclausurar no seu mundo e dizer, e agora, o que é que eu vou fazer? Não, o Senhor que falou, Ele vai te ajudar. O Senhor dos Exércitos está marchando em seu favor. A história fala que 4 leprosos que estavam do lado de fora, que não podiam entrar na cidade porque leproso não podia estar no meio do arraial, eles precisavam ficar fora. Existia uma lei de Levítico que falava sobre isso. E eles comiam os restos de lá de dentro da cidade, só que não tinha mais restos. 7 meses vivendo enclausurado. Então eles chegaram um momento que até eles começaram a entrar em um lugar de desespero. Disseram, é o seguinte, se não tem migalha, não tem lixo pra gente comer aqui, vamos se levantar e vamos no arraial do inimigo pedir comida. Se eles nos matar, não faz diferença, ou morre aqui parado ou morre tentando, vamos tentar. É isso que Deus está querendo fazer. Tem situações como ele fez com Moisés. Ele levou Moisés na frente do Mar Vermelho. Moisés poderia simplesmente bater o pé, o mar se abrir, mas Deus coloca a gente na frente de adversidades para que a gente possa exercer intimidade, dependência. É por isso que Deus leva você para lugares de pressões, para lugares de intimidações, para que você possa exercer a dependência, a intimidade, para que você possa ouvir a voz dele, uma voz que se chama a verdade. Deus está dizendo, pare de ouvir os prelúdios do inferno, os anúncios sobre aquilo que você não tem, não pode, não é. Realmente você já sabe que tu não pode, que tu não tem, que tu não é, mas a partir do momento que você se alistou no exército dele, ele está dizendo, eu sou, eu posso, e ele vai fazer você vencer. O problema é que a gente fica colocando Deus numa paleta da nossa humanidade, e aí é onde está o nosso erro. Sabe por quê? Porque aqueles 4 leprosos, eles foram lá, e aquilo era uma atitude para que os
os que estavam sarados, os que estavam habilitados fossem fazer. E às vezes Deus vai usar situações improváveis, improdutivas, ilógicas, cenários que você vai dizer um absurdo. Ei, mas não julgue o livro pela capa. Deus está dizendo para você, pare de querer reduzir Deus à sua miniatura e pequenez humana. Esse é o problema. Estão existindo dias que Deus está levantando homens que creiam. Porque quando você não crê, você não serve para o que Deus tem para fazer. Porque ele sempre diz, é importante que aqueles que cheguem próximo a Deus creiam que ele existe. Porque eu creio é confiar. E quando você não confia em Deus, você cai no erro de Saul. Não confiar em Deus é agir com as forças das suas próprias mãos, com suas habilitações, com suas estratégias, suas criatividades. E você vai lá e age, mete os pés pelas mãos, porque Deus, ele tem sempre, ele tem esboçado, ele já tem arquitetado tudo, por onde vai, ele vai fazer caminho no meio do mar. Mas para isso é necessário você se posicionar. Se posicione, Moisés. Levante o cajado, porque quando tu der uma voz de comando, o que está fechado se abrirá. Deus disse, olha, Daniel, Nabucodonosor tem até posição, mas quem tem posição com autoridade é você, porque quando tu abre a boca, os céus é revelado. Olha, Elias, Acabe é um rei maligno, cruel, insano, tem posição no trono, mas quem tem posição com autoridade para abrir e fechar os céus é você, Elias. Olha, Paulo, o rei Agripa está no trono, ele tem governo, você está algemado e está preso, mas quem tem voz de comando, de governo, de autoridade é você. Deus, ele é aquele que nos habilita em cenários onde as pessoas olham para a gente e dizem, quem é ele? Quem é ela? Ele não é nada nem ninguém, mas eles não sabem que não é sobre a sua estatura, a sua aparência, mas é sobre a sua essência, que Deus tem te convidado para viver em novidade. E o que acontece com Saul? Ele comete um dos pecados que Samuel disse, pronto, basta, o reino foi rasgado. Quando você não confia em Deus, você duvida do caráter dele. Não duvide do caráter de Deus. Em Números, o profeta Balaão vai dizer, ele não é homem para que minta, nem tampouco é filho do homem que se arrependa. Para que se arrependa. O nome dele está em jogo. Então, se ele falou, está falado. Há uma palavra, Deus tem entregado cenários, pessoas, situações, ambientes, trabalhos, projetos nas mãos de homens que o Senhor está esperando uma resposta. Por isso que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz, porque o seu medo lhe priva de errar. Você, não quero errar, e se não der certo, os filhos das trevas não, eles vão, eles se jogam, se dá errado, eles tentam de novo, e Deus está dizendo que essa palavra é para você, coragem, porque coragem não é uma palavra que você recebe, não é uma unção. Coragem é uma decisão. Deus está dizendo, é tempo de decisão. Quando você decidir, quando você decidir, o Senhor vai fazer. Olha, e a Bíblia fala que esses 4 leprosos, eles foram lá, e quando eles estavam andando, vocês têm ideia, que tinham cerca de mais de 100 mil soldados acampados, escondidos. E a história fala que quando eles estavam lá, estavam andando, cada passo que aqueles leprosos davam, o Senhor trouxe um impacto e potencializou a marcha deles com o som e o barulho de exércitos do Senhor. Ei, cada vez que você dá um passo, o Senhor vai trazer um impacto muito grande. Todas as vezes que você obedece, que você permanece, que você acredita, que você diz, eu vou, é com pouco mesmo, é com 5 pedras, é apenas com a funda, é com 5 peixes, com 5 peixes, com 2 peixes e 5 pães. Não, é só com isso que você tem, que você vai fazer. Mas é necessário você se dispor, é necessário você se propor a dizer, eu vou. Ei, aqueles homens foram, com hanseníase, com a lepra, antigamente chamado, com toda a postura de contaminação, mas foi quem se levantou, foi quem se dispôs. E o Senhor está dizendo, ele vai usar os pequenos, Deus vai usar muitas vezes o leproso mesmo, porque às vezes o leproso tem a coragem que você não tem, porque está em um cenário que você não está, mas se propõe, mesmo morrendo, mesmo com acusações, mesmo com discriminação. 4 leprosos entenderam que eles poderiam, naquele momento, quebrar um ciclo de derrota. Portões que estavam fechados durante 7 meses. Ei, o Senhor está dizendo neste momento para você,
O Senhor está dizendo para você que ao teu coração, ei, Ele vai esmagar com o peso da glória dele toda a porta pesada, com ferrolhos que estão emperrados, enferrujados. Ei, o Senhor vai lá e vai abrir. Estava fechado por muito tempo, mas o Senhor vai escancarar quando você tiver uma postura. Ei, o que for emocional, ministerial, financeiro, que estava travado porque Deus estava esperando uma atitude tua. Ei, você vai colocar o pé e o chão vai ser criado. Você vai colocar o pé e Deus vai fazer o milagre. É necessário, Deus está dizendo. Vai haver uma virada na geografia. Deus vai começar a mover o cenário, porque você vai dizer, o cenário está gritando que não, mas eu acredito que sim. Comece a crer. E se você tem dificuldade de lembrar o que Deus falou para você, comece a anotar, como disse Abacuque, eu vou ver a visão. Eu vou olhar, eu vou anotar, eu vou escrever para que no meu coração eu não possa, para que no meu coração eu consiga lembrar. Deus está dizendo, ei, é tempo de você olhar, contar as estrelas do céu. É tempo de você parar de olhar com os seus olhos para a carteira, para esse mantimento minguado, para esses boletos vencidos. É para você parar de sair desse seu piloto automático. O Senhor está dizendo que é tempo de você se levantar. As janelas do céu vão se abrir. Ei, quando aqueles homens entraram, eles pegaram prata, ouro, pegaram tudo. E eles vieram para a porta da cidade para dizer, ei, tem provisão, tem providência. E as portas fechadas 7 meses se abriram. De repente, com um cenário improvável, com pessoas improváveis. E é assim que vai acontecer. E aquele homem que disse que ainda que abrisse janelas do céu, o Senhor está dizendo uma palavra, que as janelas já estão abertas e as portas da terra simplesmente obedecerão, que os céus já foi liberado. Daniel entendeu que a janela precisava ficar aberta. E como ele entendeu que a janela precisava ficar aberta, quando ele foi para dentro da cova, as portas da terra se abriram para ele. Daniel entendeu que janelas dos céus, quando a janela se abre no céu, na terra as portas são abertas. Você precisa manter sua janela de oração aberta. Você precisa entender que quando os céus declaram, quando a palavra existe, o cenário não pode mais convencer você. Deus está dizendo, há recurso, há providência. Deus está dizendo, Ele vai fazer, vai levantar leprosos, vai levantar cenários, vai criar situações absurdas para provar que nunca foi sobre o homem, sobre o certificado, sobre nada seu, mas sobre Ele. Há um barulho que está sendo amplificado. 4 leprosos andando, está fazendo barulho de muitos soldados. 180 mil soldados correram, porque 4 leprosos entendeu que era necessário se posicionar. Você não vai ver mais de migalha, você não vai ver mais de resto. O Senhor está dizendo que há um barulho. Ouça o barulho, o exército da Síria está correndo. Ouça o barulho, porque quando você ouve a voz dos céus, a terra treme e entende que o Senhor está com você e você prevalece. Não espere que os outros acreditem em você. Não espere a habilitação, nem a afirmação dos outros, nem a validação sobre você. Pare de olhar para dentro das suas fraquezas e debilidades. Arranque o plano B, que nem Eliseu, queime carroças, mate bois, porque o Senhor está tirando as suas garantias, não para mostrar que você é fraco, mas para deixar claro que o Senhor, Ele é o primeiro e o último, Ele é a única solução. Você não terá para onde correr mais. Você não terá mais para onde ir, porque o Senhor está dizendo, essa situação é para provar que você só tem a mim, mais ninguém. Não é porque as pessoas foram fracas, falsas, fracas, ou porque ninguém te abandonou no meio do caminho, não. É para dizer, Agar, quem sustenta o homem e a mulher no deserto sou eu. Agar, quem é o provedor sou eu. Deus está dizendo, vai abrir janelas nos céus e portas na terra. Apenas creia que o Senhor está falando com você nesse momento. Acredite que Ele vai agir. O Senhor é sobre a minha casa, sobre a sua casa. Mas é necessário você dar ter uma atitude diante do que Ele tem falado para você. Deus está dando uma palavra. Responda. E sabe, quero terminar com uma frase
Acabe, quando recebeu a notícia, ele estava tão embriagado de tanta coisa ruim, que a história nos fala que ele disse: vou mandar 5 homens de cavalo, porque o rei da Síria, ali, o Ben-Hadad, está escondido no meio da mata e vai nos atacar. Esse é o nível de desconfiança com Deus, às vezes é tão grande, tão grande, tão grande, que Deus está fazendo e você custa acreditar. Mas Deus, nesse momento, está dizendo: creia, não duvide, creia, não faça como Acabe, simplesmente se jogue, é o Senhor que está fazendo, a porta quem está abrindo é Ele, quem está apontando a Ele, quem está sinalizando a Ele. Não pare na sua desconfiança. Ei, o caráter do Senhor não é medido pelo seu. O homem te esqueceu, o homem te feriu, o homem te virou as costas, mas o Senhor está dizendo: eu sou teu Pai. E eu vou fazer diferente. Há uma palavra, é um tempo de cumprimento para a minha casa, para a tua casa, para nós vivermos o que Deus tem falado. O cumprimento tem chegado. Não se deixe se perder, nem se encontrar fora da posição, porque quando ele chegar, ele vai chegar no lugar marcado, aonde ele quer para você estar. Gerindo a empresa que ele colocou nas suas mãos. O que você está hoje na sua mão? Que o diabo está querendo que você pare, que você feche, que você finalize. Deus está dizendo: vá em frente. Não pare nas circunstâncias que estão dizendo que você não tem condições. Deus está dizendo: creia. Não deixe que o cerco te desespere ou te faça sair da presença. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Amém?